Vamos ver então, agora para a palavra. E a gente vai ler o que Daniel anunciou 500 anos antes de Cristo. Daniel profetiza a história. A gente vai ver o capítulo 2, os versículos 1 a 3, depois nós vamos ver os versículos 26 a 45. E essa é uma das profecias mais incríveis da palavra e que relata toda a história antes dela acontecer. Todo mundo conhece, ou a maioria conhece Daniel, especialmente por essa história da vida dele. Daniel na cova dos leões. Mas quem que foi esse homem de acordo com a palavra? A gente poder, antes de entrar no texto propriamente, saber um pouco sobre a vida dele. Daniel nasceu em Jerusalém, aproximadamente no ano 623 a.C. Ele era da tribo de Judá, de família real e de nobreza. Era, segundo a palavra, sem defeito físico, boa aparência, culto e inteligente. Em 605, aos 18 anos de idade, foi levado como escravo para a Babilônia. Na Babilônia, serviu diretamente ao rei Nabucodonosor. Deus deu a Daniel sabedoria e inteligência em todos os aspectos da cultura e da ciência, e o dom de interpretar visões e sonhos. Foi um homem que, apesar de suas habilidades, glorificava somente a Deus. Foi um profeta que tinha comunhão com Deus e profetizou durante 67 anos, entre 603 a 536 antes de Cristo. O seu livro foi escrito provavelmente entre os anos 535 e 530 antes de Cristo. E com essas informações a gente vai então para o texto de Daniel. Capítulo 2, versículos 1 a 3, a gente vai ler pausadamente, vai ver o que ele está dizendo. Vamos usar algumas figuras para poder ilustrar o que ele revela, Deus usa para revelar para Nabucodonosor, que era o Barack Obama da época, o homem mais poderoso da terra. No segundo ano de Nabucodonosor, como rei da Babilônia, ele, Nabucodonosor, teve uns sonhos que o deixaram tão preocupado que não podia dormir. Então, mandou chamar os sábios, os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos, para que eles explicassem os sonhos. Quando chegaram e se apresentaram diante do rei, ele lhes disse: tive um sonho que me deixou muito preocupado, e não vou ficar sossegado enquanto não souber o que ele quer dizer. Bom, vamos ver dois pontos importantes aí, antes da gente entrar no que aconteceu nessa história. Primeiro, é do Império Babilônico. Aqui, um historiador, e que fala da Babilônia, fonte extra-bíblica, para comprovar o que a palavra de Deus diz. A cidade fica em uma planície ampla e é um quadrado exato de 480 estádios, falando da Babilônia, da cidade. Enquanto tal é o seu tamanho e grandeza, não há outra cidade que ela se aproxime. Escreveu isso no século V a.C. Aqui uma imagem de um detalhe que foi encontrado na porta de Ishtar. Falando de Nabucodonosor, que foi o autor dos Jardins Suspensos na Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E aqui um cilindro que fala, e a história registra Nabucodonosor como um rei brutal, poderoso e ambicioso, que governou a Babilônia entre os anos 605 e 562. Por que isso? Para mostrar que a palavra de Deus não é um monte de história. E que, é interessante, Daniel, um homem de Deus, esteve ao lado um dos maiores imperadores da história. Russell Champlin, comentando sobre o Nabucodonosor, sobre quem ele era, se tornou o governante universal do mundo, conhecido em sua época, através de muitas e brutais conquistas que não deixavam seus adversários em pé. O Império Babilônico está na história, que durou entre os anos 605 até 562 a.C.
O seu nome é mencionado, o nome de Nabucodonosor é mencionado 90 vezes na Bíblia. E ele é lembrado por transformar Judá em uma província do império, o envio dos judeus para o cativeiro babilônico e a destruição de Jerusalém e do templo. Bom, entra aí Daniel. A gente vai ver os versículos 4 a 25, nós vamos saltar. E aqui é uma imagem do que Daniel e o Nabucodonosor viu. Ele chamou os adivinhos, os sábios, e queria saber deles o que ele tinha sonhado. Ele não está perguntando, eu vou dizer os sonhos e vocês vão interpretar. Eu quero que vocês digam o que eu sonhei. E além de dizerem o que eu sonhei, vocês vão ter que interpretar. Se vocês não fizerem isso, vai morrer todo mundo. Bom, como ali era tudo picareta, como tem bastante hoje, ninguém soube entender, revelar o sonho. Ele diz assim, eles dizem para o Nabucodonosor, só os deuses podem revelar o que você quer. Ninguém, não existe homem na terra que possa responder. Está pedindo para nós mostrarmos, dizermos o que você sonhou e o significado. Diz para nós pelo menos o que você sonhou. E ele diz assim, vocês estão querendo me enganar. Se vocês não disserem o que eu sonhei, vai morrer todo mundo. A história vai chegar então em Daniel. E aí nos versículos 26 a 28, Nabucodonosor chama Daniel para interpretar, e nós vamos ler o texto. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltesazar, você é capaz de contar-me o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? E aqui a gente vê aquilo que uma das características de Daniel, toda glória é dada somente a Deus. Daniel respondeu, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Ele está simplesmente relatando aquilo que já sabia. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor, e por isso que a gente está lendo esse texto, o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estava deitado foram os seguintes. E aqui a gente está vendo nos últimos dias, essa expressão nós vamos ver várias vezes. Jesus vai falar dela, os apóstolos vão falar desse período dos últimos dias. Nos versículos 29 a 33, Daniel vai então dizer para Nabucodonosor o que aconteceu, o sonho que ele teve. Quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério não me foi revelado porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, aqui ele começa a mostrar o sonho, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e a sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Nabucodonosor tem um sonho, dado por Deus. Foi Deus quem deu aquele sonho a Nabucodonosor. Ele não sabe o que isso significa, mas a visão está relacionada aos últimos dias. A estátua está em pé e é dividida em 5 partes: ouro, prata, o peito e os braços, a barriga e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, a gente vê um declínio aqui, e os pés eram de ferro e
de barro. Enquanto estavas observando, Daniel vai continuar porque a revelação não acaba ali. Uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados. Viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. O que ele viu? Ele viu uma pedra que o texto diz que foi solta sem o auxílio de mãos e que atingiu os pés da estátua. Quando atingiu os pés da estátua, ela destruiu a estátua toda. E essa estátua foi então destruída e foi formada a pedra que atingiu a estátua, tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Bom, este é o sonho. E até aqui, se nós não tivéssemos os textos, os versos seguintes, nós estaríamos boiando, não saberíamos o que isso significa. Mas Deus falou para Daniel o que era o sonho e trouxe a interpretação do que aquele sonho significava. E aqui que entra a história.